aqui. Realmente, para eu estar numa quinta-feira fora da minha casa, foi assim, quase que uma batalha. Vencer uma batalha por conta desse lance de eu cuidar da minha mãe, né? Mas a cuidadora se prontificou a ficar com ela, porque ela não pode ficar sozinha. E, enfim, eu estou aqui muito satisfeita, porque sempre que a gente tem a oportunidade de divulgar, né, a doutrina espírita, é gratificante para a gente. Para mim, posso garantir que todo esse período que eu fiquei sem fazer os meus estudos, isso me fez muito mal. Porque eu gosto de conversar sobre a doutrina, eu gosto de estudar e gosto de trazer um tema. Agora, esse tema, Amar os Inimigos, foi bem interessante porque eu fui convidada para fazer um estudo no GECAL. E na época era a Marisa. Ela ficou me perguntando o tema aí, sem querer saiu aquela pérola. Ah, vou falar sobre amar os inimigos. Saiu assim, né? Que não foi assim, mas foi assim. Aí eu fui ler um pouco mais sobre amar os inimigos, eu fiquei pensando, por que eu vou falar sobre amar os inimigos? Porque amar os inimigos, depois a gente ouvia ali a Noites Traiçoeiras, né? Porque a cruz fica pesada, vem as noites escuras, sombrias, principalmente quando a gente começa a perceber que precisamos amar muito mais do que amamos. Porque amar a quem nos ama é mole. Se mesmo quando as pessoas que nós amamos, nós já temos alguns atritos com essas pessoas, imagina quando você não é muito chegada à pessoa, né? Só que nós somos espíritas. Então a gente acredita na vida após a morte, a gente sabe que está aqui por conta de outras vidas e que se hoje eu sou inimiga de alguém, ou se tem alguém que não gosta de mim, sabe-se lá o que aconteceu, né? Às vezes a gente costuma dizer assim, eu não fui muito com a cara da Maristela, ela deve ter aprontado alguma comigo. Às vezes não. Às vezes eu, enquanto espírito, sei muito bem que eu fiz alguma coisa com a Maristela e estou com receio de que ela já saiba que foi eu que fiz. Tem isso, a gente tem que entender essas coisas assim, sabe? E quando eu falo assim de amar, eu me lembro que na casa do Chico, lá na Casa da Prece, né? Lá em Minas é muito legal porque todas as casas têm muitas frases pelas paredes, né? Inclusive eu fiz isso na minha casa. Você entra no meu corredor, é cheio de coisinhas para incentivar assim a gente. Mas na Casa da Prece só tinha uma frase, na casa do Chico, que é assim, muito tarde é que percebemos que não amamos o bastante. Vocês têm ideia disso? Muito tarde é que percebemos que não amamos o bastante. Então, o que está acontecendo com a gente? Né? A gente está vendo que está tendo muita guerra, muita divisão, às vezes, dentro da própria casa, quando a gente vai falar, por exemplo, de política, porque eu penso assim, você pensa assado, e eu não gosto disso, e eu não gosto de... E a gente começa a, não é discutir ideias, a gente começa a ficar discutindo com as pessoas. E eu não aceito a sua opinião, você não aceita a dela, ela não aceita a minha. E a gente, quando fala de amar inimigos, pensa o quê? Quem é esse inimigo? Né? Está tão longe assim, talvez a palavra seja muito forte, inimigo, né? Falar, eu não tenho inimigo, mas eu não gosto da Maristela. Se a Maristela, se eu não gosto dela, eu já tenho alguma diferença com ela, né? E tem uma frase do Malbataan que diz assim, que o discípulo chegou para o mestre e falou assim, mestre, né, como é que eu posso melhorar a minha situação, o meu jeito e tudo mais? Aí ele fala assim, ame o seu inimigo. Aí o discípulo responde, eu obedeci e amei a mim mesmo. Porque, gente, é estranho, porque a gente bota assim, tudo muito fora da gente. E quando a gente também fala que ser espírita, que a gente vive combinando perto da gente as nossas afinidades, né? Então, quem está perto de mim é quem se afina comigo, né? Então, vamos ver. Não vou dizer a vocês que pode estar perto de mim, né? Porque
Eu sou um espírito com muita luz, sabe? Muita luz. Não tem noite traiçoeira certa perto de mim. Não, não é assim. Entendeu? Não é. Porque a partir do momento que eu não gosto de alguém, ou que eu intuo alguma coisa de ruim para ela, para ele, para qualquer um aqui que seja mais chegado a mim, o que eu estou atraindo para perto de mim? Que tipo de sentimento? Quando você não ama alguém, qual é o sentimento que você tem quando você não ama? Então, quais são as afinidades que estão perto da gente? Também uma vez eu vi uma frase que eu achei muito interessante, que era: se você não pode ser humilde por opção, seja por esperteza. É pesada essa frase, mas era verdadeira, sabe por quê? Porque quando a gente é humilde, quando a gente reconhece como nós somos, entendemos bem, a gente começa a trabalhar essas coisas em nós. Aí vem lá, reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço em domar as más inclinações. Qual é a minha má inclinação? É não aceitar ela como ela é. Eu não gosto de como ela fala, eu não gosto do seu pensamento. E como é que a gente faz isso? Aí a gente pega mais uma frasezinha de efeito, porque a doutrina espírita está cheia de frases de efeito, e que a gente precisa saber usar. Fora da caridade não há salvação. Ai, poxa, essa também é boa, né? Aí a gente fica tranquilo, né? Pensa que caridade é o quê? É fazer uma cesta básica, é dar uma roupinha, também. Mas é só isso? Não. Como é que Jesus, que é o nosso modelo guia, entendia o que era caridade? Benevolência, indulgência e perdão. E o que é ser indulgente? O que é ser benevolente? Não é você ser bom para com todos? Para com todos. O problema é para com todos. É que ser bom fica assim: ah, eu sou boa. Só até ali eu sair daqui. Depois que eu sair daqui eu já não sou mais tão boa. Indulgência. Aceitar, como a página falou, você entendeu como é o outro, não quer dizer que você vai ficar fazendo um parzinho com ele na coisa errada, né? Mas como é que a gente faz isso? Né? E outra coisa, eu estou falando dos outros fazendo, porque eu não fiz nada. Eu quero que você seja indulgente comigo, que você seja benevolente comigo, que você me perdoe. E eu? Tudo é uma via de mão dupla. A vida é uma via de mão dupla. E o que a gente está fazendo nessa via de mão dupla? Então, até a própria caridade, que é a bandeira que a gente levanta no Espiritismo, já está lá. E no capítulo 5, eu gosto muito de repetir isso, porque eu fico feliz, porque ele é forte para mim. No capítulo 5 tem uma parte lá que fala que a verdadeira caridade é suportarmos uns aos outros. Suportarmos? Claro, porque é difícil você, às vezes, conhecer a pessoa. Tem lá na Bíblia, você come 1 quilo de açúcar, né? Mas não come meio quilo de sal com ninguém. E é assim, é essa convivência, né? Que a gente precisa entender. Então, quando eu comecei a estudar Amar os Inimigos, é uma fala de Jesus lá atrás. Porque a gente sabe que ele falava por parábolas, porque naquela época não tinha muita coisa escrita, então a linguagem oral fazia uma diferença. Por que até hoje a gente fala das parábolas de Jesus? Nós não já estamos com uma inteligência melhor? Não estamos mais inteligentes? Não temos uma fé raciocinada? Por que então que amar os inimigos é uma coisa que deixa a gente um pouco sobressaltado? Martin Luther King também tem uma frase que é muito interessante, que o homem aprendeu a voar como os pássaros, a correr como os animais, né? Mas não aprendeu a amar. A gente aprende tanta coisa, mas não aprende a amar. Aí vocês falam assim: o estudo é sobre amar ou é sobre odiar, né? É sobre amar. Na realidade, o estudo é sobre amar. Amar, realmente amar. Porque no capítulo 11, que é o capítulo anterior a amar os inimigos, é justamente amar o próximo como a si mesmo. E na instrução dos espíritos, quando
Jesus pronuncia a palavra amor, tem esse finalzinho lá que ele fala que os mártires descem para os circos ébrios de esperança, porque ouviram Jesus pronunciar a palavra amor. Então, o que movimenta a gente? O amor. Né? Fazer ao próximo o que a gente quer que faça a gente. Mas aí a gente esbarra no amar os inimigos. Aí você fica assim, mas eu já sei que está lá que amar os inimigos não é ter por eles a mesma afeição. Está escrito isso sim. Só que tem mais coisas escritas. E eu trouxe aqui, porque eu quero ser fiel aqui ao Evangelho. Eu transcrevi aqui para cá, uma letrinha melhorzinha. Tendes ouvido o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Isso, nós ouvimos antes, né? Jesus falou, vocês aprenderam, né? Lá atrás, que vocês têm que amar quem ama vocês, ficar ali com a família, tudo junto, parará, né? Vocês aprenderam isso, né? Aí todo mundo lá, sim, nós aprendemos. A gente também falou isso lá. Mas eu vos digo, por quê? Por que Jesus disse isso? Porque ele não veio para nos melhorar, para ser nosso modelo, nosso guia. Então ele chegou aqui, estava todo mundo divididinho, né? Eu só gosto de você não gosta de mim, entendeu? Ele falou assim, olha, eu sei que vocês aprenderam isso, mas agora eu vos digo, amai os vossos inimigos. Foi ele que disse. Então, desde aquela época que eu deduzo que a gente já estava preparado para ouvir, né? Podia ser, eles estavam falando, amai aos vossos inimigos, fazei o bem aos que vos têm ódio. Olha, gente, tem que fazer o bem. Agora imagina, essa aqui apronta uma comigo, eu não vou fazer o bem para ela. Eu vou dizer que vou, né? Agora se eu vou mesmo, vocês não vão saber. Mas é verdade. Será que eu vou conseguir pagar o bem? Isso é uma coisa que cada um tem que se perguntar. Eu me lembro que teve uma vez, isso é verdade, tá? O evangélico dá muito testemunho, né? Eu vou dar meu testemunho aqui. Porque isso aconteceu comigo. Eu costumava varrer a minha casa, eu tinha uma árvore na porta, né? Aí eu varria as folhinhas, né, e tal. E às vezes as folhinhas iam para a casa do vizinho, né? Aí o vizinho varria as folhinhas todas para minha calçada. Eu queria matar meu vizinho. Isso está gravando, né? Isso que é pior, né? Mas enfim. Não, pode deixar, porque é melhor nem tirar. É realidade. E eu ficava com muita raiva daquele vizinho, porque ele varria as folhinhas para minha calçada. Aí eu falei assim, eu preciso aprender a ser melhor. Eu passei a varrer a calçada dele. Sério. Varria com raiva, tá? Mas varria. Depois, com o tempo, eu passei a varrer até o outro, que nem mora lá, mas eu varria também. Já estava me divertindo varrendo calçada. Quase que virei um gari, né? Varrendo as calçadas dos outros, não tem nada para fazer. Mas parou. Acabou. E eu não sei nem em que momento que ele passou a varrer e catar as folhas. Mas já tem um tempão que eu não varro a calçada dele, mas ele não joga as folhas para minha calçada. Não acontece mais isso. Mas é assim, é o dia a dia, né? E são coisas que, quando Jesus falou, amar os vossos inimigos, fazer o bem a quem vós tem ódio, é o dia a dia. Não precisa acontecer nada de, sabe, às vezes no trabalho, né? Tem situações desagradáveis. A gente sempre fala que tem um vizinho que é problemático, não que é a gente, né? É o vizinho que é problemático, é o irmão que é maluco, é o fulano, o chefe. E quando é a gente que é o chefe? E quando é a gente que é o vizinho? Né? Mas ele continua. Essa parte aqui, para mim, é a mais difícil. Fazer o bem até eu faço, nem que faça de má vontade. Porque a Madre Teresa também já disse uma vez, não basta fazer o bem, tem que ser bom
Sabe por quê? Porque fazer o bem a gente até faz, mas quando a gente é bom, é toda hora. É diferente, porque fazer o bem é como se fosse uma coisa externa. Mas quando você é bom, é de dentro, né? É daqui, ó. Lembra no capítulo 17, quando fala, né, do homem de bem? O que é o homem de bem, gente? É quase que um bobão, né? Para os nossos conceitos, parece até que você ser bom é como se você tivesse sangue de barata. E não é. Sabe? Não é. Ser bom é outra coisa. É ser bom mesmo. É achar que aquilo faz diferença para você. Então, essa parte aqui ficou melhor. E orai pelos que vos perseguem. Fala sério. Orar. Quando a gente ora, né, a prece não agrada a Deus, tá lá, né? Logo no início da terceira parte, né, já começa com a lei de adoração, né? Então, orar é uma coisa boa que Deus gosta muito. Mas quando a oração vem da onde? Coração. Ai, gente, tem que ser do coração. Não pode ser só daqui, não. Tem que ser do coração. Aí eu vou ter que orar de coração para aquele que eu não gosto. Eu me lembro que no esoterismo dizia assim, você imagina a pessoa numa nuvem branca. A nuvem quase que pesava, né? Você imaginar alguém que você não gosta numa nuvem branca, para quê? Para demonstrar que você está puro de coração, está pensando. Então ele fala, orai pelo que vos perseguem. E como é que faz isso, de verdade? Como é que a gente ora por uma pessoa que nos calunia? Por uma pessoa que não gosta da gente? Mas olha só, isso faz parte da nossa existência. Todo aquele sofrimento que falou na música, eu acho que o nosso sofrimento maior do que a gente perceber determinadas coisas em nós e que a gente não consegue trabalhar. Aí você fala assim, eu não odeio ninguém. Olha, odiar eu também não odeio não, mas te garanto que tem gente que eu não gosto. Porque também se eu dissesse que eu não tinha, vocês iam levantar todos e iam embora, né? Falar assim, pô, ela ainda é mentirosa. Porque a gente sempre tem uma pessoa que a gente pode não gostar. Aí o que você faz em relação a essa pessoa? Pelo ensinamento de Jesus? Você tem que amar, Rosângela. Jesus, ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador. E quem disse que nós somos livres de qualquer coisa? Eu posso não fazer o que ela faz de errado, mas você sabe o que eu faço de errado? Será que eu não faço nada de errado? Pensa bem. Né? E um pensamento, às vezes, que você emite, no trânsito, quando você leva aquela fechada, você fala, vá com Deus. Deus abençoe. A sua mãe vai bem? Olha, isso é um trânsito, é um exercício. Se você já não fala mais 5 vezes, vá com Deus, se você já conseguiu passar por 3, mas tem que ser de verdade, sem misturar nada, já está bom. Aí é o trânsito, é o mercado, é um aborrecimento com o vizinho, é um aborrecimento num posto de saúde. Quando você é mal atendido, você olha para a pessoa e você fica assim, o Senhor é meu pastor e não me faltará. Mas não é assim que funciona. Mas são essas coisas que faz a gente entender se nós estamos amando, se nós estamos percebendo isso. Essa coisa aí, ele continua. A orai pelos que vos perseguem e caluniam. Quer dizer, nós já aprendemos que vamos orar, né? Por aquelas pessoas, quando levar aquela fechada, você não vai mais fazer com aquele tom, né, de vá com Deus. Mas você vai dizer assim, com certeza ele tem mais problema do que eu. Coitado. Às vezes eu falo isso pro meu filho, quando eu levo fechada de ônibus.
Meu filho fica danado, tirou carteira agora, nossa senhora. Eu falei, olha, se você chegar na minha idade pensando do jeito que você vai matar um no trânsito. Mas enfim, eu falei, Eduardo, pensa bem, meu filho, tadinho. Sabe que ele tem um carro? Tá dirigindo do ônibus. Deixa. Ou então que a gente está dentro do carro assim, porque eu trabalho em Niterói, né? Então história de trânsito eu tenho bastante. Aí às vezes a gente está no trânsito e fala assim, pensa bem, meu filho, estamos aqui conversando, com o ar-condicionado ligado, batendo papo. Um engarrafamento leva 3 horas às vezes, mas para que? Deixa. São exercícios que a gente tem que fazer o tempo todo, o tempo todo. Não adianta a gente ouvir um estudo, como eu também ouço os estudos dos meus colegas e de tantos outros palestrantes, e aquilo não entra na minha vida como uma experiência para mim, como um conselho de o que eu tenho que fazer. E ele continua. Fazei o bem aos que vos têm ódio e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos do vosso Pai que está no céu. Quer dizer, não faço muita questão de ser filha do Pai que está no céu. Vocês fazem questão? É só a gente ler, entendeu, gente? Eu estou só lendo o que está escrito no Evangelho. Então não é simplesmente, olha, amar os inimigos. Olha, amar os inimigos é não ter ódio por eles, é rezar por eles, entendeu? É entender que eles estão num patamar diferente, porque olha só, se a gente já não é mais capaz de amar, não, de odiar, ou de ter raiva de alguém, imagina como isso faz bem a gente. Né? A gente acha tão bonita, eu não sei, agora eu vou misturar, tá? Não sei se é a Irmã Dulce ou se é a Madre Teresa, mas eu acho que é a Irmã Dulce. Mas me perdoe se eu estiver errada, tá? Mas tem uma determinada fala, né? Que ela vai pedir uma esmola, né? Aí alguém cospe, ela vai se cospe na mão dela. É uma Irmã Dulce. Maria Teresa, tá vendo? É porque eu não sabia, me esqueci qual que era. Eu já é idade. Daqui a pouco eu vou precisar de alguém tomando conta de mim também, igual a minha mãe. Mas enfim, cuspiu na mão dela, aí o que ela fala? Isso é pra mim, agora para os meus assistidos. Cara, eu acho que ela entendeu o que significa amar os inimigos. Porque nesse momento, não estou falando que aquela situação é uma situação de inimizade, é uma situação de indignação. Eu nem consegui mais falar a palavra. É uma indignação que você fica, mas você pegaria aquilo ali e fazer assim, botar no bolso? Eu ia fazer assim na cara. Depois de hoje, não. Mas se fosse antes de eu ler isso aqui, eu ia fazer, mas não tenho feito porque eu já fiz esse estudo no GECAL. Então, de lá para cá, eu estou me melhorando. Então, ele continua. Então, para nós sermos filhos desse Pai, né? Que na música também fala, né? Que não estamos sozinhos, Ele está ali conosco o tempo todo, né? Bacana. Então, para a gente ser filho desse Pai, nós temos que fazer isso. Sinto muito, mas... E sabe o que eu acho mais legal? Pensa bem, gente, quando Jesus falou isso, vocês não se sentiram assim, orgulhosos, não? Eu me senti. Porque Ele me capacitou e eu acredito que esse povo pode fazer isso. Ele acreditou na gente. Ele não ia falar uma coisa que a gente não fosse capaz de fazer. Porque Ele disse, ó, já sei que vocês sabiam disso, mas agora é isso. E Ele continua. Vamos lá. Nosso Pai que está no céu, que faz nascer o sol sobre os bons e maus, e vir chuva sobre os justos e injustos. Por quê? Se vos amais apenas os que vos amam, que recompensa há vez de ter? Alguém está pensando em recompensa? Não, né? A gente já passou dessa fase, né? De querer uma recompensa, né? Acho que a nossa maior recompensa é a nossa transformação, né? É a nossa transformação moral. E logo lembrando que, se não me engano, que é o capítulo que eu mais gosto, é o 17, né? Eu já faço tanta propaganda, eu nunca mais fiz um estudo sobre o 17, tanto que eu falo dele. Não, na agenda não, porque esse capítulo eu já falo até sem o livro, porque eu adoro.
Mas quais são os caracteres da perfeição? Alguém lembra? Eu lembro, claro, né? Amar os vossos inimigos. Os caracteres da perfeição que está no capítulo 17. Até as pessoas que nos maltratam com as palavras. Ah, minha querida. Difícil. Mas a gente trabalha nisso. E às vezes a palavra, Divaldo uma vez fez um estudo que ele falou que a palavra é como se fosse um diamante, né? Que você pega o diamante, né? O diamante é uma pedra preciosa, eu até queria um. Não tem, mas eu queria. Fica a dica. Se você pegar esse diamante e jogar numa pessoa, vai machucar. Mas se você pegar ele, embalar, colocar numa caixinha, entregar, pode ser a caixinha, tá, gente? Não precisa jogar esse livro, não. E dá para a pessoa, é o mesmo diamante, mas é a palavra, né? E o que macula o homem? É o que sai da boca. Por que macula? Porque é o que está cheio o coração. Gente, tudo que vem de Jesus, tudo, ele se encaixa. Mesmo que a gente tenha um livro aqui com 500 capítulos, esses capítulos são elos, ó. Não existe um capítulo, existe um livro que fala de amor. Ponto. E tipo, para qualquer lado que você corra, você esbarra nisso aqui. E você esbarra nessas falas, sabe? De amor, de compreensão. Porque é difícil. Às vezes dentro da nossa casa, com os nossos familiares, a gente não consegue agir com esse amor o tempo inteiro. A gente discute, a gente briga, tem diferenças. Mas eu também ouvi uma vez, acho que eu já falei isso aqui, uma frase em relação ao perdão, né? Que também está lá no BIP, né? Da caridade, né? Que eu sempre costumo dizer, eu gosto muito de o perdoar é ir ao passado e voltar ileso. Isso é para você fazer o teste se você soube perdoar. Se você voltar reclamando é porque você não perdoou. Mas tem uma frase melhor, quer dizer, mais bonita, que fala que às vezes você perdoa uma pessoa porque a falta que ela vai fazer é tão grande na sua vida que o erro dela é menor do que a falta que ela vai fazer na sua vida. E você perdoa. Isso funciona muito com família, né? Quando perdoa um filho e tal, ou em situações assim mais próximas, né? Mas a gente pode usar isso para aquelas pessoas que nos magoam e que nós não temos tanta afinidade. Porque qualquer pessoa pode passar a ser um inimigo, né? Qualquer pessoa pode se mudar de lado. Isso acontece muito em casamento, né? Porque às vezes você começa, né, que é meu bem e depois é meus bens, né? Casamento acontece muito isso, né? Quando não tem o respeito porque pode acabar, não pode acabar o respeito. Mas enfim, então, quando a gente fala, quando eu peguei esse estudo para falar sobre o ódio, sobre amar os inimigos, eu realmente fiquei me perguntando, será que eu ando sentindo sentimento errado por alguém? Ou por alguém, né? Porque isso não é uma coisa que você senta assim. Se eu posso amar várias pessoas, eu também posso não gostar de várias pessoas. E por que eu não gosto de você? É porque você não pensa como eu? É porque a sua opção sexual é diferente da minha? É porque você é preto? É porque você é azul? É porque você é de direita? Ou você é de esquerda? Você é Flamengo? Você é Fluminense? Aí eu não gosto de você? Por que eu não gosto de você? E ele continua. Então, quer dizer, amar aqueles que a gente ama é mole, muito fácil. Não faz os publicanos também o mesmo? E se saudar somente os vossos irmãos, que fazer de especial? Aí Jesus está perguntando, o que tem de especial nisso? Imagina Jesus aqui parado, né? Falando. E aí, Maristela? Eu sei que você gosta da sua família, mas e as outras pessoas à sua volta? Porque Jesus ia falar assim, né? Ia falar como eu. Aí você, não, mas aquele pensa, Maristela. Quase assim, né? Porque também tem um livro de Jesus, o maior psicólogo do mundo, né? Tem uma frase muito interessante nesse livro que diz que Jesus, ele não ficava assim, por que ele falava manso?
Porque ele sabia que o que é verdade se impõe com o tempo. Você não precisa espernear. Mas que às vezes nós estamos sinceramente enganados. Então às vezes eu levanto a voz, esse braço não dá para levantar muito. Eu levanto a voz para falar alguma coisa, porque eu acredito naquilo que eu estou falando. E eu posso estar sinceramente enganada. E com o tempo, quantas vezes que a gente fala assim, nossa, eu li o Evangelho há 15 anos atrás, eu lia de um jeito, agora eu já estou lendo de outro. Não mudou? Então, há 15 anos atrás, será que eu não ficava fazendo assim também? E será que eu faço assim agora, pelas mesmas coisas? Ou mesmo que eu faça assim, eu já não tenha lapidado a minha visão. Então, para a gente poder passar a amar esses inimigos também, é porque nós estamos lapidando as nossas condições enquanto espíritos. Porque nós não somos espíritos. Passeando por aqui, né? E deixar para a próxima encarnação, pelo amor de Deus, gente, essa fala não, tá? Nós já passamos dessa fase, hein? Nós não estamos nessa fase. Então ele continua. Pagar o mal com o bem, né? Os inimigos desencarnados. Se alguém vos fere a face direita, apresentai-lhe também a outra. Porque a gente tem aqueles inimigos que estão fora. Eu costumo dizer isso para meus amigos, assim, mais que a gente está estudando lá, nós já estamos no livro Mecanismos da Mediunidade. Então, aí fala muito de mediunidade, né? Então, às vezes, eu fico falando assim, gente, olha só, quando a gente tiver um inimigo desencarnado, a melhor coisa que ele faz é ele ficar perto de você, para ele ver a sua mudança, a sua transformação, porque você vai ser o exemplo. Né? Então, você tem que usar, olha só, usar o inimigo. Não tem uma música que fala que fica sempre um pouco de perfume? Você disse que a Jo cantando essa música, né? Nas mãos que oferecem rosa. O que significa? Tudo primeiro é pra gente. Então, a partir do momento que você se modifica, que você se mostra diferente, o mundo espiritual que está à sua volta, essa multidão, né, que fica... a legião, né, que tem em volta da gente se modifica. Não é a gente que tem que se modificar em função de uma vibração ruim. É você modificar aquela vibração do ruim. Por que você vai modificar aquela vibração ruim? Porque você entende isso aqui. A fé raciocinada é quando você entende o que você está estudando e você pratica. Porque ficar aqui falando de amar os inimigos até que horas? Posso ficar até 10, 11, meia-noite. Vocês vão sair daqui no mínimo me odiando, né? O que não deveriam, mas é o exercício. Mas o que adianta? Vamos continuar, está lá do Livro dos Espíritos. Eu até marquei aqui, ó. Jesus também disse, amai até mesmo os inimigos. Porém, o amor aos inimigos não é contrário às nossas tendências naturais? Quer dizer, já estamos bem, né? Olha, isso não é muito de acordo com a nossa tendência. A inimizade não provém da falta de simpatia entre os espíritos? Tá vendo como é que ele botou ódio para falta de simpatia? E não foi com a sua cara? Por quê, né? Não, vamos acertar isso. Sem dúvida, não se pode ter pelos inimigos o amor terno e apaixonado. Não foi o que Jesus quis dizer. Amar os inimigos é perdoar, pagar o mal com o bem, agindo assim, nos tornando superiores a eles. Pela vingança, nos colocamos abaixo deles. Quer dizer, se vocês estão pensando que a gente vai ficar no pé de igualdade, não. Se a gente vingar, a gente vai para um degrau abaixo. E aí? Aí a gente quer aquela reforma íntima, né? Se melhorar, se arrumar. Então, o Livro dos Espíritos confirma que o Evangelho vem. Mas aí continua aqui. No livro Ação e Reação, eu peguei um pedacinho aqui da história de Silas. O Silas fala assim, ajudai, mas com a intenção de amar. Ajudai, amai aos vossos inimigos. Muitas vezes penso que semelhante afirmativa, corretamente interpretada, quer dizer, isso é no livro Ação e Reação, que todo mundo sabe que para cada ação corresponde uma reação, né? Ajudai
aos vossos inimigos, para que possam pagar as dívidas em que se emaranharam, restaurando o equilíbrio da vida, no qual tanto eles quanto vós sereis beneficiados pela paz. Então, ajudai aqueles que nós não gostamos, né? Por quê? Porque a gente lucra. É aquela frase que eu falei: você não pode ser humilde por sinceridade, seja por esperteza. Porque você sabe que a gente acaba aprendendo. A nossa mudança, ela é diária, não é uma coisa assim, tipo, eu vou sair daqui e já vou. Não, não vai. É o que eu falei: se você está num trânsito, você se irrita 10 vezes hoje, amanhã você se irritar 9, já melhorou. Não vai pular de uma hora para outra, mas você tem que pular, e pulando devagarinho e pulando. E no final, a gente que se sente bem. Eu sempre falo a mesma coisa. Todo mundo aqui já fez uma coisa boa para alguém, não é? Todo mundo já fez uma boa ação para alguém. Não dá uma sensação boa assim dentro da gente? A gente fica tão bem, né? Quando fez uma coisa boa. É isso. É justamente isso. É quando a gente vai se tornando melhor, essa coisa boa vai ficando aqui na gente. E a gente começa a ser luz. Começa a ser luz, porque é o que a gente quer ser. Não adianta ficar só, Senhor, Senhor. Não vai entrar no reino dos céus. E ele continua aqui. A lei de ação e reação. Mais um pedaço do livro. A ação do mal pode ser rápida, mas ninguém sabe quanto tempo exigirá o serviço de reação. Indispensável é o restabelecimento da harmonia soberana da vida, quebrado por nossas atitudes contrárias ao bem. Para você ver, o mal realmente pode ser assim, rápido. Mas olha o tempo que leva para consertar isso. É que nem quando você constrói um edifício, né? Você leva um tempão, né? Mas quando você vai destruir, bota umas bombolão no lugar certo, incluir, né? Puf, o negócio cai. É rápido. Mas e o tempo que leva para construir? E o mal faz isso, né? O mal, ele rápido, ele faz a besteira. E para consertar aquilo? E quando a gente se magoa, aí carrega aquele peso, aquele fardo, às vezes anos para perdoar alguém. Irmão que não fala com irmão há 3, 4, 5 anos. Olha que coisa maravilhosa. Aconteceu uma coisa, algo aconteceu. E olha o tempo que as nossas atitudes fazem. É como aquela pedrinha que você joga assim no meio da água, faz aquele círculo, mas esse círculo, e aquele círculo vai crescendo, quando você vê ele está desse tamanho, né? No livro é até 8h30. Tá bom, né? Eu vou perdoar você, não te odeio. No livro Entre a Terra e o Céu, um dos livros que eu mais gostei da série de André Luiz, né? Porque na realidade, né, é um livro que começa por uma prece, que é feita pela menina, né? Aí a gente já fala que a oração tem valor para Deus, né? Mas tem que ter cuidado com aquela prece que fica por aqui e aquela prece que vai, né? Porque tem a prece vertical, a prece horizontal. Eu sei que todo mundo aqui faz prece horizontal, né? A minha tá assim, ó. Ainda mais com esse braço aqui que eu não levanto todo ainda. Mas enfim, o tema do livro é essa mudança, né? Tudo começa com essa oração. Mas ele fala assim no capítulo 21, é uma conversa edificante. Quando ofendemos essa ou aquela criatura, lesamos primeiramente a nossa própria alma. Porque ninguém aqui é responsável pelo que o outro faz, e sim pelo que a gente mesmo faz. Então, se eu te ofender, pode ter certeza que, mesmo que você fique com raiva ou não, a primeira que vai se ferrar sou eu. Porque isso partiu de mim. Nós só respondemos pelo que a gente faz. A sua reação vai ser outra. E tem mais, se você... Quantas histórias que a gente escuta nas reuniões mediúnicas, daqueles espíritos que sofrem por conta de remorso, por ter agido, né? O remorso é uma coisa muito ruim pra gente.
Então ele fala que quando ofendemos a essa ou aquela criatura, lesamos principalmente a nossa própria alma, de vez que rebaixamos a nossa dignidade de espíritos eternos, retardando em nós sagradas oportunidades de crescimento. Meus queridos, eu já descobri uma coisa. Eu espero que ninguém, só a gente aqui que vai ouvir isso. Eu raciocinei e descobri que se a gente fizer a coisa certa, a gente se dá bem. Antes de qualquer outra pessoa. Mesmo que eu faça o bem para você, eu vou me dar bem primeiro que você. Isso é óbvio. Então, se eu tiver raiva, adivinha que vai se dar mal primeiro? Sou eu também. Então, amar os inimigos não é querer levar ele para casa. Não precisa levar ele para casa. Deixa ele lá. Mas quando ele ganhar na loteria sozinho, você não vai ficar chateada. Se você já tiver trabalhado. Porque imagina, pô, mas ela ganhou mesmo? A gente é assim, né? É muita teoria e pouca prática, sabe? A gente é assim. Falar de amor, falar de Jesus, entendeu? É mole. Difícil é caminhar com Ele. Difícil é largar as nossas coisas e ir com Ele. Porque a gente consegue falar daquele rico que preferiu terminar uma corrida de biga a seguir Jesus. A gente fica, ele não foi, não seguiu Jesus. A gente também não segue. A gente também não faz isso. E ele nem quer que a gente largue nada mais. Hoje eu estava vendo um pedaço de um filme lá desse, não sei se é Os 10 Mandamentos, que a cuidadora da minha mãe vê o tempo todo, mas ela disse que ela não pode prestar atenção, então já está vendo pela 10ª vez. Aí quando a minha mãe precisa de auxílio, ela não precisa se preocupar, porque ela já sabe o que vai acontecer. Então eu não aguento mais ver aqueles 10 mandamentos, já deve estar nos 1000 mandamentos já. Aí eu fui tomar um café, eu olhei e falei assim, cara, de novo? Ela, não, Rosângela, você sabe que tem que ficar aí. Eu falei, tá bom, deixa. E era uma cena onde a mãe de Moisés ia ser enforcada. E mais umas outras pessoas lá. Não sei qual a história não, tá? Aí eu fiquei pensando assim, puxa vida, né? Não seja, isso não é mais exigido da gente. A gente não precisa fazer esse sacrifício. A gente só tem que amar uns aos outros. Fazer o outro o que a gente quer que faça pra gente. Então, se eu quero que você me perdoe, eu vou te perdoar. Se eu, de alguma forma, te fiz alguma coisa, que você não alimente um pensamento ruim a meu respeito. Porque eu não vou alimentar um pensamento ruim a seu respeito. E vai por aí. E continua. E a hora passando. Então, para mim terminar na hora, que eu tinha outra coisa para falar, mas tudo bem. Gente, olha só. De verdade, antes de eu falar esse texto aqui pequenininho, que se chama Ofensas e Ofensores. Uma coisa é certa. Por mais que a gente assista um estudo, uma palestra, um filme, alguma coisa edificante, uma música que nos comova, que nos dê sentimentos bons, eles não podem ser superficiais, eles não podem ser a flor da pele, sabe? Eu costumo dizer que às vezes eu me emociono, mas eu me emociono de vergonha. De vergonha, porque nem tudo que eu falo, eu faço. Eu quero ser isso aqui. Eu quero ser esse evangelho também. Eu quero saber perdoar, eu quero saber entender. Eu não quero me preocupar se você vai me entender. Eu quero te entender. Porque Jesus me entendeu. Entendeu a todos nós. Qual é o nosso problema? São as nossas vaidades, o nosso egoísmo, as nossas vicissitudes. É isso? Né? Está lá no Livro dos Espíritos também que qualquer esforço que a gente faça para romper com alguma coisa ruim é uma virtude. A gente pode colocar a virtude na gente a partir do momento que a gente abre esse nosso egoísmo e resolve perdoar, resolve entender, resolve amar. Amar, simplesmente amar. Como Jesus vive falando que nos ama.
Ele não quer nenhum sacrifício mais nosso. Ele quer a nossa transformação. E Ele não pediria uma transformação que não fosse possível para a gente. Porque Ele não é maluco. Nós sim somos. Mas Ele nem pediu uma coisa que a gente não pode. Então, essa coisa... Você queria falar alguma coisa? Acho que até a obrigação nossa, a gente veio com essa obrigação. Pois é. É obrigação e a gente não consegue cumprir. Porque... Por causa dos nossos defeitos, a gente coloca na frente. E a gente parece que não quer entender dessa forma. Porque a gente tem orgulho, tem vaidade. E não pode, dois sentimentos opostos não podem ocupar o mesmo lugar. Então a gente precisa abrir mão daquilo e se melhorar. E não se preocupar se alguém chama você de bobo. Porque a gente fica com cara de bobo sim, as pessoas pensam que é fraco. Mas quer saber? Tem que ser muito forte. Tem que ser muito forte, tem que ter muita convicção de que Jesus é o nosso mestre, que Deus é o nosso Pai. E que nós não somos nada sem eles. Eles, Jesus e Deus. Agora, olha o texto bonito de Emmanuel sobre ofensas e ofensores. Primeiro, ele vai falar, vamos dizer assim, de nós. Depois daqueles nós que não conseguimos ainda atingir. É rapidinho, tá, tia? Botar uma música grande no começo. Verdade. Sabe o que eu falo pra caramba? Olha só, olha que lindo. Tão logo apareçam diante de nós quaisquer problemas de injúria, prejuízo, discórdia ou compreensão, é imperioso observar quão importante para o espírito é o estudo das próprias reações, a fim de que a mágoa não entre em condomínio com as forças que nos habitam a mente. Ressentir-nos é cortar nos tecidos da própria alma ou acomodarmos com o veneno que se nos atira, acalentando sofrimentos desnecessários ou atraindo a presença da morte. Porque a face da lógica, todas as desvantagens no capítulo das ofensas pesam naqueles que tornam a iniciativa do mal. O ofensor pode ser a criatura que está sob lastimáveis processos obsessivos. Para quem é espírita, então, né, a gente nunca acha que o outro está, tipo, coitadinho, né? A gente já quer mesmo crucificar. O ofensor pode ser a criatura que está sob lastimáveis processos obsessivos, que carrega enfermidades ocultas, que haja o impulso de tremendos enganos, que atravessa a nuvem do chamado momento infeliz, e quando assim não seja, é alguém que traz a visão espiritual enevoada pela poeira da ignorância, e que no mundo é uma infelicidade como qualquer outra. Cabem ainda ao ofensor o pesadelo do arrependimento, o desgosto íntimo, o anseio de reequilíbrio e a frustração agravada pela certeza de haver lesado espiritualmente a si próprio. Dá para perceber como é que a gente age nesse desenrolar? Os corações ofendidos restam unicamente um perigo. O perigo do ressentimento, que aliás não tem a menor significação quando trazemos a consciência pacificada pelo dever cumprido. Entendendo isso, nunca respondo o mal com o mal. Mas a gente precisa primeiro entender aquilo. E a gente só entende aquilo quando a gente realmente está diante de uma situação ruim e fala assim, eu não vou me permitir fazer isso. Eu não vou me permitir sentir isso. Eu não vou me permitir passar perto de um sentimento ruim. Pode ser que na hora você tenha aquele baque, né? Mas você se refaz e fala, não. Lá na Noite da Traiçoeira você não está sozinho, né? Ele está contigo. Se ele está contigo, então releva. Porque ele, quando estava na cruz, se não me engano, ele falou alguma coisa para perdoar e ele não sabe o que faz. Não foi uma coisa assim, mais ou menos? Né? Quem é que não sabia o que fazia? Não era eu não estava nessa época, eu estava no outro planeta aí, sei lá, então, primitivo. Bom, considere que os ofensores, olha, agora vem para os ofensores, porque ali éramos nós, né? Naquela qualidade de
eu vou te perdoar, Maristela, porque eu sou top de linha. Agora é o contrário. Considere que os ofensores são quase sempre companheiros obsessos ou desorientados, enfermos ou francamente felizes, a quem não podemos atribuir responsabilidades maiores pelas condições difíceis em que se encontram. Se a gente pensar assim, fica fácil. Ela realmente não sabe o que está fazendo. Porque se ela soubesse o que ela está pegando para ela, né? Com o que ela está adquirindo para a vida dela, como você falou, a gente veio aqui para consertar. A gente chega aqui com uma mala normal, assim, normal. E sai daqui com mais 3. É que nem quando você vai para fora do país, você compra uma mala e você sai com mais mala. No livro Missionários da Luz, tem lá, né, o completista. E o que é o completista? Tá lá também, diz que não precisa nem se preocupar de saber o que é o completista, porque ninguém volta igual um completista. Mas eu vou explicar. É aquele que vem com uma missão, porque todos nós temos uma missão, nem que seja de melhorar. E quando a gente volta, se nós tivermos cumprido o que nós viemos fazer aqui, nós voltamos como completistas. Não, vocês podem ir lá no Missionário da Luz, não se preocupe, porque ninguém vai ser completista do jeito que a gente está indo, entendeu? Mas fica a dica. Quem consegue fazer o que veio fazer aqui, volta bem, né? E vamos lá. Recomendando Jesus, amai os vossos inimigos. A nosso ver, semelhante instrução, além de impelir-nos à virtude da tolerância, faz-nos sentir que os ofendidos devem acautelar-se usando a armadura do amor e da paciência. Porque daria outro estudo, né? Paciência. A fim de que não sofram os golpes do ressentimento, de vez que os ofensores já carregam consigo o fogo do remorso e o fel da reprovação. Meus lindos, não tem jeito. A gente vai voltar com as coisas boas que fizemos, com as coisas que não fizemos, né? Porque está lá que nós também vamos responder pelo mal que pode acontecer pela nossa falta de atitude. Então a gente tem que estar aqui se solidarizando uns com os outros, entendendo as diferenças uns dos outros, percebendo que se nós já estamos aqui estudando doutrina, falando de amor, falando de Jesus, dizendo que Ele faz parte da nossa vida, então nós somos capazes de amar os nossos inimigos sem precisar levá-los para casa, mas tirarmos do nosso coração o peso de não gostar de alguém, porque Jesus gosta de todo mundo e Ele é nosso modelo e guia. Fica a dica, né? Eu acho que dá para ser. Muito obrigada para vocês. Gostei daquele nosso curso daqueles vídeos, mas eu sou do planeta qual é? Primitivo. Ainda não sei usar um laptop para fazer uma palestra. Muito obrigada, meus queridos.